Então, o intuito do grupo é que a gente possa se conectar com os ensinamentos do Krishnamurti, que foi um mestre indiano. Inclusive, descobri recentemente que ele foi considerado pela Sociedade Teosófica como a encarnação mais esperada, assim, de Buda, um dos Budas da compaixão, se eu não me engano. E quando ele nasceu, ele foi criado dentro da Sociedade Teosófica, até que quando ele já tinha uma certa idade, ele decidiu rejeitar a participação na sociedade, rejeitar o título que ele tinha, mas ele continuou falando sobre uma forma nova, assim, de viver, uma forma de estar mais em contato consigo mesmo, de viver a própria autenticidade, a própria verdade. Então, vocês vão ver que ele fala muito sobre deixar algumas crenças de lado, sobre o não julgamento. E percebam que em nenhum momento da divulgação eu falei que seria um grupo de estudos, porque esse não é o nosso intuito. O que a gente vai fazer aqui é algo muito próximo com o satsang. Satsang, para quem não conhece, vem da tradição do hinduísmo, acabou se expandindo ali para o budismo, que é aquele momento em que as pessoas sentam para ouvir um guru, um mestre. E ele vai ficar lá falando sobre algumas coisas e as pessoas vão ficar em presença ouvindo. Infelizmente não temos o Krishnamurti entre nós, mas ele já não é vivo, mas temos as palavras dele, felizmente, organizadas em diversos livros. A gente vai estar trabalhando com esse livro aqui, Liberte-se do Passado. E, como eu disse, não é um grupo de estudos, então vocês não precisam ler antes de vir para cá, não precisam estudar nada, a gente não vai debater ideias, conceitos. Por quê? O satsang, ele é sobre ouvir com presença. Então, o que eu quero de vocês é que vocês entrem num estado meditativo, fiquem com a respiração, ouçam com atenção, com presença, é uma escutativa. E a partir disso, observem o que acontece dentro de vocês. Observem sentimentos, observem pensamentos, como é que esse pensamento funciona, mas sem se identificar. Então, já adianto que esse é um livro que eu demorei para ler. É um livro que, em muitos momentos, ele pode ser um pouco difícil, assim, porque ele vai muito na contramão das coisas que a gente está acostumado a ouvir, a estudar, a escutar. Então, vão ter momentos, isso eu garanto para vocês, que a mente vai falar assim, não concordo. Acho que não é bem assim, não funciona desse jeito. É fato. Mas a gente não tá aqui para concordar ou discordar. A gente não tá nem aqui para ver se faz sentido ou não. A gente tá aqui num exercício profundo de autoconhecimento, que é se colocar nesse lugar de escuta e de presença para ouvir palavras de sabedoria. E aí? Se fizer sentido, legal. Se não fizer, não analisa, deixa ali no cantinho, não julga. Talvez daqui um tempo vocês vão parar e falar assim, virou a chavinha, entendi do que ele estava falando, agora faz sentido, agora eu concordo, né, antes eu discordava, enfim. O que ficar com vocês de hoje é de fato o que precisa ficar. Então, não se preocupem também em ficar lembrando as coisas, o que ficar é de fato o que ressoou com o coração de vocês. A gente vai entrar num momento, então, que para quem já participava das práticas de meditação, pode não estar mais muito acostumado, porque é bem diferente do que a gente fazia. A gente vai fazer assim, respirar fundo, fechar os olhos, eu vou começar a leitura, e aí é um exercício, né, de presença, como eu falei. Então prestem atenção no que eu tô falando, se a mente divagar, e às vezes a mente divaga pensando em outra coisa, às vezes a mente divaga pelos julgamentos daquilo que está sendo dito. Mas a partir do momento em que a gente divaga com os julgamentos daquilo que está sendo dito, a gente não está mais escutando o que está sendo dito, porque a gente já está focando no nosso pensamento. Então esse é um exercício também que é muito importante, porque vocês vão conseguir ampliar a capacidade de vocês de ter essa presença, de ter essa escuta para fora desse contexto. Vocês vão conseguir trazer essa escuta para relacionamentos, para outros lugares, conseguir ouvir ideias diferentes, pessoas diferentes e até mesmo o estar presente com vocês mesmos, entender como é que a mente de vocês funciona, como é que os sentimentos
eles emergem conforme vocês escutam coisas que vocês aparentemente gostam ou não gostam. Enfim, parece que é só escutar, mas não é tão simples. Então, observem todos esses movimentos que vão acontecendo ao longo do nosso encontro. A gente vai estar lendo o primeiro capítulo, e aí vou abrir aqui para vocês, porque cada capítulo ele tem o título de alguns temas que são desenvolvidos. O capítulo 1 são vários temas, né? Que ele começa introduzindo várias coisas. Ele vai falar da busca do homem, a mente torturada, o caminho tradicional, a armadilha da respeitabilidade, o ente humano e o indivíduo, a batalha da existência, a natureza básica do homem, a responsabilidade, a verdade, a dissipação de energia, a libertação da autoridade. Parece muita coisa. Provavelmente vai dar cerca de 10 minutinhos aí. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou encerrar a leitura, vou colocar uma musiquinha pra gente passar uns 5, 6 minutinhos meditando, de fato, para integrar tudo aquilo que aconteceu e silenciar um pouco. Depois eu abro pra gente partilhar e para vocês dizerem quais foram as percepções de vocês, as dificuldades ou coisas que até fizeram sentido, mas a gente não vai debater nenhuma ideia, a gente não vai entrar no mérito de ser válido ou não, se concorda ou não, porque, como eu disse, o exercício é outro, a gente sair dessa intelectualização e ir mais para a presença, para o sentimento. Certo? Alguma dúvida? Então, como a gente está no exercício de concentração e de atenção, o ideal é que vocês possam estar sentados e sentadas. Na hora de sentar, sentem com a coluna ereta, alinhem a postura, joga os ombros para trás, abre o peito, tenta ficar numa posição que seja confortável, mas que não seja completamente largada, né? A presença na postura é importante. E aí convido vocês a fecharem os olhos. Fazer uma respiração profunda. Solta o ar pela boca, relaxa. Vai deixando ir as coisas do dia. Inspira. Fecha os olhos. Vai chegando, sentindo o corpo. E vai tentando manter essa respiração mais profunda. Perceba como é que vocês estão nesse momento, antes que a gente comece. Então vamos lá. Começando. Ao longo das eras, o homem vem buscando algo além de si próprio, além do bem-estar material. Algo que ele pode chamar de verdade, de Deus ou realidade, de um estado atemporal. Algo que não possa ser perturbado pelas circunstâncias, pelo pensamento ou pela corrupção humana. O homem sempre indagou: qual a finalidade de tudo isso? Tem a vida alguma significação? Vendo a enorme confusão reinante na vida, as brutalidades, as revoltas, as guerras, as intermináveis divisões da religião, da ideologia, da nacionalidade, pergunta o homem com profundo sentimento de frustração: o que se deve fazer? O que é isso que se chama viver e se alguma coisa existe além de seus limites? E sem conseguir encontrar essa coisa sem nome e de 1000 nomes que sempre buscou, o homem cultivou a fé. Fé no Salvador ou no ideal. A fé que invariavelmente gera violência. Nessa batalha constante que chamamos viver, procuramos estabelecer um código de conduta, conforme a sociedade em que nos criamos, quer seja uma sociedade comunista ou supostamente livre. Aceitamos um padrão de comportamento como parte de nossa tradição hinduísta, muçulmana, cristã ou outra. Esperamos que alguém nos diga o que é conduta justa ou injusta, pensamento correto ou incorreto. E ao seguir esse padrão, nossa conduta e nosso pensar se tornam mecânicos, nossas reações automáticas.
Pode-se observar isso muito facilmente em nós mesmos. Durante séculos, fomos amparados por nossos instrutores, nossas autoridades, nossos livros, nossos santos. Pedimos: diga-me tudo, mostre-me o que existe além dos montes, das montanhas e da terra. Satisfazemo-nos com suas descrições. Quer dizer, vivemos de palavras e nossa vida é superficial e vazia. Não somos originais. Temos vivido das coisas que os outros nos dizem, ou sendo guiados pelas nossas inclinações, pelas nossas tendências, ou impelidos a aceitar pelas circunstâncias e pelo ambiente. Somos o resultado de toda espécie de influências e em nós nada existe de novo, que tenha sido descoberto por nós mesmos, que seja original, inédito, claro. Em consonância com a história teológica, garante-nos os guias religiosos que, se observarmos determinados rituais, recitarmos certas preces e versos sagrados, obedecermos a alguns padrões, refrearmos nossos desejos, controlarmos nossos pensamentos, sublimarmos nossas paixões, abstivermos-nos dos prazeres sexuais, então, após torturar suficientemente o corpo e o espírito, encontraremos uma certa coisa além dessa vida desprezível. É isso que tem feito, no decurso das eras, milhões de indivíduos ditos religiosos, quer pelo isolamento nos desertos, nas montanhas, numa caverna, quer peregrinando de aldeia em aldeia pedindo esmolas, quer em grupos, ingressando em mosteiros e forçando a mente a se ajustar a padrões estabelecidos. Mas a mente que foi torturada, subjugada, a mente que deseja fugir a toda agitação, que renunciou ao mundo exterior e se tornou embotada pela disciplina e pelo ajustamento, essa mente, não importa quanto procure, só achará o que estiver em conformidade com sua própria deformação. Assim, para descobrir se de fato existe ou não alguma coisa, além dessa existência ansiosa, culpada, temerosa, competidora, parece-me necessário que tomemos um caminho completamente diferente. O caminho tradicional vai da periferia para o centro, com a finalidade de atingir gradativamente, através do tempo, da prática e da renúncia, aquela flor interior, aquela íntima beleza e amor. Enfim, tudo fazer para nos tornarmos tacanhos, vulgares e falsos, ir retirando as camadas uma a uma. Precisar do tempo, amanhã ou na próxima vida chegaremos. E quando afinal atingirmos o centro, não encontramos nada, porque nossa mente se tornou incapaz, embotada, insensível. Após observar esse processo, perguntamos a nós mesmos se não haverá outro caminho totalmente diferente, isto é, se não teremos possibilidade de explodir a partir do centro. O mundo aceita e segue o caminho tradicional. A causa primária da desordem que existe em nós é o fato de estarmos buscando a realidade prometida por outrem. Seguimos mecanicamente todo aquele que nos garante uma vida espiritual confortável. É um fato verdadeiramente singular este, que embora em maioria sejamos contrários à tirania política e à ditadura, interiormente aceitamos a autoridade, a tirania de outrem, permitindo-lhe deformar a nossa mente e a nossa vida. Assim, se de todo rejeitarmos, não intelectual, porém realmente a autoridade dita espiritual, as cerimônias, rituais e dogmas, isso significará que ficaremos sozinhos, em conflito com a sociedade. Deixaremos de ser entes humanos respeitáveis. Ora, um ente humano respeitável nenhuma possibilidade tem de se aproximar daquela infinita, imensurável realidade. Comece agora a rejeitar uma coisa que é totalmente falsa, o caminho tradicional. Mas se a rejeitar como reação, você terá criado outro padrão no qual se verá aprisionado como numa armadilha. Se disser intelectualmente a si mesmo que essa rejeição é uma ideia importante e nada fizer, você não irá muito longe. Se, entretanto, você a rejeitar por ter compreendido o quanto ela é estúpida e imatura, se a rejeitar por inteligência, porque você é livre e não tem medo, criará muita perturbação dentro e ao redor de si mesmo, mas se livrará da armadilha da respeitabilidade. Você verá então que parou de buscar. Essa é a primeira coisa que temos de aprender: não buscar. Quando busca, você age com efeito, como se estivesse apenas olhando vitrines. A pergunta sobre se Deus, a verdade ou a realidade, chame como quiser, existem, jamais será respondida pelos livros ou pelos sacerdotes, filósofos ou salvadores. Nada nem ninguém pode responder essa pergunta, somente você mesmo.
E essa é a razão por que você precisa se conhecer. Só é imaturo quem desconhece totalmente a si próprio. A compreensão de si próprio é o começo da sabedoria. E o que é esse si mesmo, esse eu individual? Acho que existe uma diferença entre o ente humano e o indivíduo. O indivíduo é a entidade local, o habitante de qualquer país pertencente a determinada cultura, uma dada sociedade, uma certa religião. O ente humano não é uma entidade local, ele está em toda parte. Se o indivíduo só atua num certo ângulo, isolado do vasto campo da vida, sua ação está totalmente desligada do todo. Portanto, é necessário ter em mente que estamos falando do todo e não da parte, porque no maior está contido o menor, mas o menor não contém o maior. O indivíduo é aquela insignificante entidade condicionada, aflita, frustrada, satisfeita com seus pequeninos deuses e tradições. Já o ente humano está interessado no bem-estar geral, no sofrimento geral e na total confusão em que se encontra o mundo. Nós, entes humanos, somos os mesmos que éramos há milhares de anos, enormemente ávidos, invejosos, agressivos, ciumentos, ansiosos e desesperados, com ocasionais lampejos de alegria e afeição. Somos uma estranha mistura de ódio, medo e ternura. Somos a um tempo a violência e a paz. Tem-se feito progresso exteriormente do carro de boi ao avião a jato. Porém, psicologicamente, o indivíduo não mudou em nada, e a estrutura da sociedade em todo o mundo foi criada por indivíduos. A estrutura social exterior é o resultado da estrutura psicológica interior das relações humanas, pois o indivíduo é o resultado da experiência, dos conhecimentos e da conduta do homem, de modo global. Cada um de nós é o repositório de todo o passado. O indivíduo é o ente humano que representa toda a humanidade. Toda a história humana está inscrita em nós. Observe o que realmente está acontecendo dentro e fora de si mesmo, na cultura de competição em que você vive, com seu desejo de poder, posição, prestígio, nome, sucesso e etc. Observe as realizações de que você tanto se orgulha, todo esse campo que chama viver e no qual há conflito em todas as formas de relação, suscitando ódio, antagonismo, brutalidade e guerras intermináveis. Esse campo, essa vida, é tudo que conhecemos, e como somos incapazes de compreender a enorme batalha da existência, naturalmente lhe temos medo, e dela tentamos fugir pelas mais sutis e variadas maneiras. Temos também medo do desconhecido, medo da morte, do que reside além do amanhã. Assim, temos medo do conhecido e medo do desconhecido. Tal é a nossa vida diária. Nela não há esperança alguma e, por conseguinte, qualquer espécie de filosofia, qualquer espécie de teologia representa meramente uma fuga da realidade, do que existe. Todas as formas exteriores de mudança produzidas pelas guerras, revoluções, reformas, pelas leis e ideologias falharam completamente, pois não mudaram a natureza básica do homem e, portanto, da sociedade. Como seres humanos, vivendo neste mundo monstruoso, perguntemos a nós mesmos: pode esta sociedade, baseada na competição, na brutalidade e no medo, ter um fim? Ter um fim não como conceito intelectual, como esperança, mas como um fato real, de modo que a mente se torne vigorosa, nova, inocente, capaz de criar um mundo totalmente diferente? Creio que isso só acontecerá se cada um de nós reconhecer o fato de que, como indivíduos, como entes humanos, seja qual for a parte do universo em que vivamos, não importando a que cultura pertençamos, somos inteiramente responsáveis por toda a situação do mundo. Somos, cada um de nós, responsáveis por todas as guerras geradas pela agressividade de nossa vida, pelo nosso nacionalismo, nosso egoísmo, nossos deuses, nossos preconceitos, nossos ideais, pois tudo isso está nos dividindo. E só quando percebermos, não intelectualmente, mas realmente, tão realmente como reconhecemos que estamos com fome ou que sentimos dor, bem como quando você e eu percebermos que somos os responsáveis por todo esse caos, por todas as aflições existentes no mundo inteiro, porque para isso contribuímos em nossa vida diária, porque fazemos parte dessa monstruosa sociedade, com suas guerras, divisões, brutalidade e avidez, só então poderíamos agir. Mas o que pode fazer um ente humano, que pode fazer você e que posso fazer eu para criar uma sociedade completamente diferente? Estamos nos fazendo uma pergunta muito séria. É necessário fazer alguma coisa? O que podemos fazer? Alguém nos dará essa resposta? Muita gente a tem nos dado.
Os chamados guias espirituais, que supõem compreender essas coisas melhor do que nós, já nos responderam, tentando modificar-nos e moldar-nos segundo novos padrões. Isso não nos levou muito longe. Homens sofisticados e eruditos também nos responderam. Também eles não nos levaram muito mais longe. Disseram-nos que todos os caminhos levam à verdade. Você tem o seu caminho como hinduísta, outros o têm como cristãos e outros ainda o têm como muçulmanos. Mas todos esses caminhos vão acabar diante da mesma porta. Isso, quando consideramos bem, é um evidente absurdo. A verdade não tem caminho. Essa é a sua beleza. Ela é viva. Uma coisa morta tem um caminho que a ela conduz, porque ela é estática. Mas quando você perceber que a verdade é algo que vive, que se movimenta, que não tem pouso, não tem templo, mesquita ou igreja, e que a ela nenhuma religião, nenhum instrutor, nenhum filósofo pode levar-nos, você verá então também que essa coisa viva é o que você realmente é. A sua irascibilidade, a sua brutalidade, a sua violência, o seu desespero e agonia e o sofrimento em que vive. Na compreensão de tudo isso se encontra a verdade. E você só compreenderá isso se souber como olhar tais coisas da sua vida. Mas não se pode olhá-las através de uma ideologia, de uma cortina de palavras, através de esperanças e temores. Como vê, você não pode depender de ninguém. Não existe nenhum guia, nenhum instrutor, nenhuma autoridade. Só existe você, as suas relações com os outros e com o mundo, e nada mais. Quando se percebe esse fato, ou ele produz um grande desespero causador de pessimismo e amargura, ou, enfrentando o fato de que você e ninguém mais é responsável pelo mundo e por si mesmo, pelo que pensa, pelo que sente, pela maneira como age, desaparece de toda a autocompaixão. Normalmente gostamos de culpar os outros, o que é uma forma de autocompaixão. Poderemos então, você e eu, promover em nós mesmos, sem dependermos de nenhuma influência exterior, de nenhuma persuasão, sem nenhum medo de punição. Poderíamos promover em nossa essência uma revolução total, uma mutação psicológica para que não sejamos mais brutais, violentos, competidores, ansiosos, medrosos, ávidos, invejosos, enfim, todas as manifestações de nossa natureza que formaram a sociedade corrompida em que vivemos nossa vida de cada dia. Importa compreender desde já que não estou formulando nenhuma filosofia ou estrutura de ideias ou conceitos teológicos. Todas as ideologias se afiguram totalmente absurdas. O importante não é uma filosofia da vida, porém que observemos o que realmente está acontecendo em nossa vida diária, interior e exteriormente. Se observar muito atentamente o que está se passando, se examinar bem, você verá que tudo se baseia num conceito intelectual. Mas o intelecto não constitui o campo total da existência. Ele é um fragmento. E todo fragmento, por mais engenhosamente ajustado, por mais antigo e tradicional que seja, continua a ser uma parte insignificante da existência. E nós temos de nos interessar pela totalidade da vida. Quando consideramos o que está ocorrendo no mundo, começamos a compreender que não existe nem processo exterior, nem processo interior. Existe só um processo unitário, um movimento integral total, sendo que o movimento interior se expressa exteriormente e o movimento exterior, por sua vez, reage ao interior. Ser capaz de olhar esse fato, eis o que é necessário, só isso. Porque se sabemos olhar, tudo se torna claríssimo. O ato de olhar não requer nenhuma filosofia, nenhum instrutor. Ninguém precisa ensinar-nos como olhar. Olhe simplesmente. Assim, vendo todo esse quadro, vendo-o não verbalmente, porque realmente você pode transformar-se de modo natural e espontâneo, esse é o verdadeiro problema. Será possível promover uma revolução completa na psique? Eu gostaria de saber qual é a sua reação a uma pergunta dessas. Você dirá porventura, não quero mudar? E a maioria das pessoas não quer, principalmente aquelas que se acham em relativa segurança social e economicamente, ou que conservam crenças dogmáticas e se satisfazem em aceitar a si próprias e as coisas tais como são ou em forma ligeiramente modificada. Tais pessoas não nos interessam. Ou talvez você diga mais sutilmente, ora, isso é dificílimo, está fora do meu alcance. Nesse caso, você já fechou o caminho, já parou de investigar e será completamente inútil prosseguir. Ou ainda dirá, percebo a necessidade de uma transformação interior fundamental em mim mesmo, mas como empreendê-la? Peço que me mostre o caminho, me ajude a alcançá-la.
Se assim falar, então o que realmente interessa não é a transformação em si. Você não está realmente interessado numa revolução fundamental. Está meramente buscando um método, um sistema capaz de efetuar a mudança. Se fôssemos tão sem juízo que lhe dessemos um sistema e você tão sem juízo que o seguisse, você estaria meramente a copiar, a imitar, a ajustar-se, a aceitar. E fazendo tal coisa, teria estabelecido em si mesmo a autoridade de outrem, que resultaria em conflito entre você e essa autoridade. Você pensa que deve fazer tal e tal coisa porque mandaram que a fizesse, e no entanto você é incapaz de fazê-la. Você tem suas inclinações, tendências e pressões peculiares, que colidem com o sistema que julga dever seguir. E por conseguinte, existe uma contradição. Você levará, assim, uma vida dupla entre a ideologia do sistema e a realidade de sua existência diária. No esforço para ajustar-se à ideologia, recalca a si mesmo, e no entanto, o que é realmente verdadeiro não é a ideologia, porém aquilo que você é. Se tentar estudar-se de acordo com outrem, permanecerá sempre um ente humano sem originalidade. O homem que diz, quero mudar, diga-me como conseguir isso, parece muito atento, muito sério, mas não o é. Ele quer uma autoridade que, assim espera, estabelecerá a ordem nele próprio. Mas pode algum dia a autoridade promover a ordem interior? A ordem imposta de fora gera sempre necessariamente a desordem. Você pode perceber essa verdade intelectualmente, mas será capaz de aplicá-la de maneira que a sua mente não mais projete nenhuma autoridade. A autoridade de um livro, de um instrutor, da esposa ou do marido, dos pais, de um amigo ou da sociedade. Como sempre funcionamos segundo o padrão de uma fórmula, essa fórmula passa a ser ideologia e autoridade. Mas assim que perceber realmente que a pergunta como mudar cria uma nova autoridade, você terá acabado com a autoridade para sempre. Vamos repetir com clareza. Vejo que tenho de mudar completamente, desde as raízes do meu ser. Não posso mais depender de nenhuma tradição, porque foi a tradição que criou essa colossal indolência, aceitação e obediência. Não posso contar com os outros para me ajudar a mudar, com nenhum instrutor, nenhum Deus, nenhuma crença, nenhum sistema, nenhuma pressão ou influência externa. O que sucede então? Em primeiro lugar, você pode rejeitar toda autoridade? Se pode, isso significa que já não tem medo. E então o que acontece? Quando rejeita algo falso que traz consigo há gerações, quando larga uma carga de qualquer espécie, o que acontece? Aumenta a sua energia, não? Você fica com mais capacidade, mais ímpeto, mais intensidade e vitalidade. Se não sente isso, nesse caso, você não largou a carga, não se livrou do peso morto da autoridade. Mas, depois que tiver se livrado dessa carga e tiver essa energia em que não existe medo de espécie alguma, medo de errar, de agir incorretamente, essa própria energia não é então mutação? Necessitamos de grande abundância de energia e a dissipamos com o medo. Mas quando existe a energia que vem depois de nos livrarmos de todas as formas de medo, essa própria energia produz a revolução interior, radical. Você nada tem que fazer nesse sentido. Você fica então a sós consigo mesmo. E esse é o estado real que convém ao homem que considera a sério essas coisas. E como já não conta com a ajuda de nenhuma pessoa ou coisa, você está livre para fazer descobertas. Quando há liberdade, há energia. Quando há liberdade, ela não pode fazer nada errado. A liberdade difere inteiramente da revolta. Não existe agir correta ou incorretamente quando há liberdade. Você é livre e desse centro age. Por conseguinte, não existe medo e a mente sem medo é capaz de infinito amor. E o amor pode fazer o que quer. O que agora vamos fazer, portanto, é aprender a nos conhecer, não de acordo com um certo analista ou filósofo, porque se fazemos isso de acordo com outras pessoas, aprendemos a conhecer essas pessoas e não a nós mesmos. Vamos aprender o que somos realmente. Tendo percebido que não podemos depender de nenhuma autoridade exterior para promover a revolução total na estrutura da nossa própria psique, apresenta-se a dificuldade infinitamente maior de rejeitarmos nossa própria autoridade interior, a autoridade de nossas próprias e insignificantes experiências e opiniões acumuladas, conhecimentos, ideias e ideais. Digamos que você tivesse ontem uma experiência que lhe ensinou algo, e isso que ela ensinou se torna uma nova autoridade. E sua autoridade de ontem é tão destrutiva quanto a autoridade de 1 milhar de anos. A compreensão de nós mesmos não requer nenhuma autoridade, nem a do dia anterior, nem a de 1000 anos. Porque somos entidades vivas, sempre em movimento, sempre a fluir e jamais se detendo.
Se olharmos a nós mesmos com a autoridade morta de ontem, nunca compreenderemos o movimento vivo e a beleza e a natureza desse movimento. Livrar-se de toda autoridade, seja própria, seja de outrem, é morrer para todas as coisas de ontem, para que a mente seja sempre fresca, sempre juvenil, inocente, cheia de vigor e de paixão. Só nesse estado é que se aprende e observa. Para tanto, requer-se grande capacidade de percebimento, de real percebimento do que se está passando no interior de si mesmo, sem corrigir o que vê, nem dizer o que deveria ou não deveria ser. Porque tão logo corrige, você estabelece outra autoridade, um censor. Vamos, pois, investigar juntos a nós mesmos. Ninguém ficará explicando enquanto você vai lendo, concordando ou discordando de quem explica, ao mesmo tempo que vai seguindo as palavras do texto. Porém, vamos fazer juntos uma viagem de exploração pelos mais secretos recessos de nossa mente. Para empreender essa viagem, precisamos estar livres. Não podemos transportar uma carga de opiniões, preconceitos e conclusões, todos os trastes imprestáveis que juntamos no decurso dos últimos 2000 anos ou mais. Esqueça tudo que sabe a respeito de si mesmo. Esqueça tudo que pensava a seu respeito. Vamos iniciar a marcha como se nada soubéssemos. A noite passada choveu torrencialmente e agora o céu está começando a limpar-se. É um dia novo e fresco. Encontremo-nos com esse novo dia, como se fosse o nosso único dia. Iniciemos juntos a jornada, deixando para trás todas as lembranças de ontem, e comecemos a compreender-nos pela primeira vez.
Eu sou a Gabi, sou fundadora do Projeto Presença e essa foi a nossa primeira experiência no grupo de aprofundamento em meditação. Tá aqui a gravação para vocês conhecerem como que é um pouquinho o grupo. Para quem quiser participar, é só entrar em contato pelos nossos canais, pelo e-mail equipe.projetopresença@gmail.com ou pelo Instagram @projetopresença. O nosso próximo encontro é no dia 11 de março e a gente vai continuar trilhando esses caminhos de autoconhecimento e de reflexão.